Olá pessoal, eu vou explicar aqui para quem precisa de uma dica importante sobre como enfrentar a avaliação da VUNESP na redação, tá bom? Então vou mostrar para vocês como é que os examinadores lidam com os critérios. Sim, porque a gente não passa em concurso porque faz uma redação excelente, uma redação brilhante, não é isso. A gente passa em concurso quando entrega uma redação que cumpre critério. Veja bem, a VUNESP vai dividir a sua redação aqui em linhas gerais, só para você entender, em 3 grandes partes na hora de os examinadores avaliarem, tá bom? Então a gente está preocupado com o nosso examinador avaliador, o corretor da prova. Então, por exemplo, primeiro ela vai analisar o cumprimento do tema e ela vai adotar 3 critérios, tá certo? Para avaliar este cumprimento do tema. Ora, gente, como é que ela vai... o que você precisa fazer para poder cumprir este critério? Primeiro, já na introdução da sua discursiva, trabalhar com 3 eventos: precisão, né? Objetividade, oferecer resposta rápida, atacar o tema exatamente naquilo que o tema propõe para você, ou pergunta, não é? Ou pede para você discutir. Objetividade e síntese. A banca tem que perceber o que vai acontecer, o que você vai prometer para o desenvolvimento. Isso é importante, tá bom? Esses 3 itens precisam estar na introdução. E o seu texto inteiro tem que falar só do tema, certo? Então, para você conseguir o critério máximo. Perfeito? Depois, vamos lá. Daqui a pouco eu vou exemplificar. A banca vai exatamente para o critério B, que é o critério de maior valor. Por exemplo, se a sua discursiva, por exemplo, valer 30 pontos, é como se a banca reservasse 7,5 para o critério A e 15 pontos para B. Tá certo? E depois mais 7,5 para o critério C, que é a parte gramatical. Mas vamos lá, critério B. O que a banca vai observar? Ela vai observar exatamente os critérios que dizem respeito à construção da dissertação. Então, por exemplo, como é que você constrói uma dissertação? Eu já vou logo pro valor máximo para vocês entenderem. Primeiro, o tipo textual. Você não pode trabalhar com verbos no passado, predominantemente no passado, senão você constrói narração. Você não pode conversar com o leitor, senão você fica fazendo aquelas interferências, não é, no texto dissertativo. Não pode. Outra, a banca de cara já vai saber se você cumpre esse critério ao olhar para a sua redação. Por quê? A introdução, gente, precisa ser menor do que o desenvolvimento, que precisa ser maior do que a conclusão. Como assim, Júnia? A introdução pode ter um parágrafo, o desenvolvimento deve ter 2 ou mais, e a conclusão, um parágrafo só. Por quê? Porque a banca vai exigir de você equilíbrio entre as partes da estrutura. O que quer dizer equilíbrio entre as partes da estrutura? Elas têm que ser iguais? Não, porque desenvolvimento é maior do que as outras 2 partes. Tá certo? Desenvolvimento é desenvolvimento, tá bom? Depois a banca vai observar se no desenvolvimento os argumentos que você prometeu lá na introdução estão desenvolvidos. Por exemplo, vamos supor que na introdução você me trouxe 2 argumentos, uma causa A, uma causa B. Então, logo no desenvolvimento, você trabalhou com A e B de forma desenvolvida. O que é trabalhar de forma desenvolvida? Trabalhar pelo menos 2 estruturas de 3 da argumentação. A argumentação é composta por estruturas de explicação, não é? Esclarecimento e ilustração. Se a gente for observar a etimologia dessas palavras, elas dizem exatamente o seguinte: o explicar é o dissertar, não é? A primeira frase, olha, você dá um motivo, o primeiro motivo, tal coisa acontece pois, né? Pois, porque, e por aí vai. O esclarecimento é aclarar, ou seja, você explicou, mas agora você vai aclarar. É quando você traz aquelas expressões como isto é, ou seja, vai explicar melhor. Não é? É quase uma repetição daquilo que você falou ali agora há pouco, porém com um pouco mais de trânsito para uma linguagem um pouco mais simples. Ou buscando acrescentar isso a uma situação que, se não acontecer, gera tal problema. E a ilustração advém do exemplo, da lida com números percentuais, né, resultados de pesquisa. A ilustração vem, por exemplo, do argumento de autoridade, quando você traz uma autoridade para corroborar, ou seja, confirmar aquilo que você falou, é o que nós chamamos de ilustração. O parágrafo não precisa ter, né, no desenvolvimento, essas 3 partes. Eu posso ter tão somente explicação mais esclarecimento ou explicação mais ilustração. Para a VUNESP, tanto faz. Se fosse Fundação Carlos Chagas, teria que ser as 3 partes, tá bom?
Mas para a VUNESP tanto faz. Mas você precisa ter pelo menos dois elementos da teoria da argumentação, certo? Em cada parágrafo do desenvolvimento. Perfeito? Joia. E aí, se você fizer isso, vai acontecer o que no seu texto? Seu texto terá progressão, ou seja, você progride de um assunto para outro. Porque se você for de A, né, trabalhou o argumento A num parágrafo, trabalhou o argumento B, depois voltou para A, você comete um erro grave chamado circularidade. E a banca, naturalmente, vai retirar pontos, tá certo? Do seu texto, sem dúvida alguma. Então ela vai ficar de olho nesses elementos, tá? E vai ficar de olho também na coesão, na forma como você lida com o desenvolvimento da sua argumentação, tá certo? Então, joia. Por fim, pessoal, a banca vai analisar a gramática. A banca não é tão chata com a gramática, não. Ela vai observar, por exemplo, ela perdoa a presença de pouquíssimos erros, ela dá nota máxima, tem lá 2, 3 erros, para ela é insignificante, mas ela não gosta de coloquialismo, ou seja, linguagem muito popular. E vai exigir um uso, um domínio muito expressivo dos recursos de coesão, que são muito simples, né? Sempre em discursiva, em redação, dissertação, o que a gente faz? Ou a gente está continuando uma informação, ou a gente está acrescentando, ou a gente está opondo, e por fim a gente estará concluindo. Se você entender essas estruturas da dissertação, fica tudo muito simples fazer coesão. Continuando, ponto aqui, ó, nesse sentido, continue a informação, vírgula, ou desse modo, continue a informação, vírgula, ou dessa maneira, siga com a informação. Acrescentando, além disso, quando você acrescentar argumentos, outro sim, né? Vai, ou se opondo, ó, no entanto, contudo, porém, ou concluindo, portanto, vírgula, logo, vírgula, assim, vírgula, etc. Então, se você tiver esses elementos de coesão, você monta o seu texto com muita simplicidade, prestando atenção a todos os argumentos que eu disse para você, tá certo? Então, gente, é muito importante você entender esses critérios, né? Esses critérios, se você conseguir cumpri-los e compreender bem, você fará uma ótima redação para a VUNESP, tá? Se quiser estudar com a gente, aproveite a temporada do Black Cupom do primeiraturma.com.br para você se preparar para o seu concurso público, perfeito? Então, beijo grande para vocês.